Senhoras e senhores, meus amigos, meus seguidores, amigos, seguidores e público da nossa TV Escola. Eu sou Marta Serrati e vou apresentar o programa Realidade Econômica. Trago para vocês um economista que é PhD e mestre em economia pela Universidade de Rochester, mestre também pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em economia pela PUC. Além disso, possui 20 anos, mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, assessorou diversas fusões, aquisições, reestruturações de empresas e privatização de bancos. Olha, gente, só podia ser ele, que tem contribuído tanto para que as pequenas empresas, médias, o cidadão comum possa ter acesso aos programas da Caixa Econômica Federal. Como vai o senhor Pedro Duarte Guimarães, presidente da nossa Caixa Federal? Um grande prazer estar com você aqui, Marta, com o seu público. Realmente, estar na Caixa Econômica Federal mudou a minha vida e acho que nesse tempo a gente vai conseguir falar um pouco sobre isso. Mas é um grande orgulho liderar esse banco e estar falando com você também. Muito obrigado. Pois então, eu sempre peço um resumo bem conciso assim da sua trajetória familiar, profissional, acadêmica, até chegar aos dias de hoje, com o cargo que o senhor ocupa, porque a maioria do nosso público é infanto-juvenil, né? Nós temos gestores profissionais de educação e famílias de todas as classes sociais, e essa geração, né, mais recente, a de hoje e as vindouras, precisam de exemplos, precisam saber o que é preciso para chegar a alcançar os sonhos que todo mundo tem e nem todo mundo consegue. Então, o sacrifício eu acho que é a base de tudo, mas eu queria ouvir a sua história. Muito obrigado. É importante mesmo, porque a minha história é de várias pessoas, de várias famílias. Os meus pais, eles faleceram há bastante tempo, há quase 30 anos. O meu pai, ele faleceu de AIDS, uma doença que hoje o pessoal mais novo não conhece a intensidade do que era lá na década de 80. Ele ficou doente em 1991 e faleceu em 95. Foram 4 anos muito difíceis. Eu estava voltando até de um campeonato mundial de natação na Inglaterra. Naquela época não tinha celular, nem internet, e eu não falava muito. Quando eu voltei, ele tinha perdido 35 quilos, né? Isso quase faleceu, e aquilo também mudou a minha vida. Ele era professor de natação, técnico da seleção brasileira, foi em diversas Olimpíadas, mas, como professor, nunca ganhou muito dinheiro. Minha mãe era artista plástica, que faleceu alguns anos depois de câncer de pulmão. Então, a minha vida sempre foi uma vida de necessidade financeira, como de tantas pessoas. Todos os lugares que eu estudei, eu tive bolsa de estudos, normalmente por desempenho acadêmico, e nessa parte, mais 15 anos, etc., eu vivia para nadar e estudar. Quando meu pai ficou doente, naquela época, a AIDS era uma doença que consumia também emocionalmente e financeiramente, e eu tive uma ajuda decisiva do governo federal. Sem o financiamento, né, pela CAPES, no meu mestrado e no meu doutorado fora do Brasil, eu não teria conseguido, Marta, chegar onde eu cheguei. E quando eu comecei o meu doutorado em 1996, não conhecia a neve, uma coisa gigantesca, metade do ano era 20, 30, 40 graus abaixo de zero, então era basicamente estudar o dia e a noite inteira. Eu sempre coloquei na minha cabeça que se eu tivesse a possibilidade de devolver para o Brasil aquela ajuda, eu teria. Então, quando eu voltei para o mercado financeiro e acabei ganhando dinheiro no mercado, nas aberturas de capital, privatização, fusões e aquisições, e a minha tese foi sobre privatização. Quando o ministro Paulo Guedes começou a formar a equipe um ano antes da eleição, eu fui chamado exatamente para falar sobre privatização, abertura de capital de empresas, e nesse tempo ele acabou, a gente é bastante próximo,
uma questão de energia, porque na Caixa Econômica Federal, antes do governo Bolsonaro, havia uma série de discussões em relação a questões de balanço, de desvios. Então, havia uma questão muito clara que precisava mudar muita coisa. Então, uma energia muito grande. Então, quando eu vim para a Caixa Econômica Federal, foi uma realização de um sonho antigo, de 20 anos atrás, porque eu sabia que poderia ajudar, em especial, a população mais carente, como eu fui ajudado por todos os brasileiros, porque a CAPES utiliza o imposto de renda, então, literalmente, eu tive a ajuda de 200 milhões de pessoas para transformar a minha vida e ser o presidente do banco nesse momento todo, em todas as questões que nós passamos, do auxílio emergencial, do microcrédito, do crédito para as micro e pequenas empresas, me deu muito orgulho e realmente uma grande felicidade. Agora, só quem passou o medo de perder a sua casa própria, porque o meu apartamento era financiado pelo BNH, e 15, 20 anos vivendo no cheque especial, porque eu lembro da minha família sempre no cheque especial, poderia realmente combater isso. E a gente, quando assumiu o banco, reduziu o cheque especial da Caixa de 14% ao mês. Não faz nenhum sentido matemático. Não existe cobrar 14% ao mês, em especial de quem mais precisa, para começando a partir de 1,8%. Então, isso não veio na teoria, veio na prática, de quem sabia que isso era uma questão decisiva e que fazia tanto mal quando você não tem basicamente muita coisa e percebe que tinha coisas para melhorar. Então, acho que, no resumo, é isso. Foi muito intenso, meus pais me deram tudo do ponto de vista emocional e do ponto de vista de educação. Meu pai, em especial, na parte esportiva, minha mãe, muito nessa questão, mãe é mãe, né? Você sabe, todo mundo sabe, mãe é mãe. E foi realmente, eu não vou falar muito porque eu me emociono, mas eu diria que hoje a Caixa tem um presidente que é gente como a gente, uma pessoa que não tinha dinheiro, que teve as dificuldades que muitas das pessoas têm, e que viajou, né? Nós viajamos o Brasil inteiro em 114 finais de semana, começando por onde ninguém tinha ido. Acampamento molezinha. E aí, Ed? Fala, comandante. Excelente. Presidente? Não sei. Deixa eu verificar aqui, por favor. Presidente? Porque já em janeiro de 2019, a gente começou a viajar nos finais de semana para Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, interior do Piauí, que é muito importante, porque não dava para estar na Caixa Econômica Federal e achar que seria parecido com o que é Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Não. Para você entender, o Brasil tem que ir no interior do Norte e do Nordeste para ver de perto como tem tantas pessoas com necessidades gigantescas e o papel que a Caixa Econômica tem em ajudar essas pessoas no pagamento do Bolsa Família, agora do auxílio emergencial, do financiamento de imóvel de baixa renda, que é o Casa Verde e Amarela. Ou seja, a Caixa é, de fato, o banco de todos os brasileiros. E o que significou esse discurso do ministro Paulo Guedes em relação a perder dinheiro com pequenas empresas e médios empresários? Marta, acontece, a Caixa, nesta gestão, já emprestou para mais de 500 mil micro e pequenas empresas. 500 mil micro e pequenas empresas, mais de 50 bilhões de reais. Ou seja, na média, 100 mil reais por micro e pequena empresa, gerando
muito emprego, gerando renda em todo o Brasil. Isso é uma coisa muito importante, porque nós geramos renda em Tabatinga, lá na floresta amazônica, na tríplice fronteira com o Peru e Colômbia, em Pacaraima, lá na fronteira, em Roraima, com a Venezuela, Oeiras, no interior do Piauí, Brasileia, no Acre, na fronteira com a Bolívia, e todos esses lugares que eu estou te falando, nós visitamos, não é lendo em nenhum lugar. E a Caixa está presente. O que eu posso te dizer é que, de fato, antes desse governo, existiram empréstimos para grandes empresas, que era o foco muito mais da Caixa, e várias delas não pagaram. Por isso, durante os últimos 10 anos, antes da gente entrar, a Caixa, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o dinheiro dos trabalhadores, e o FIFGTS, que são 600 bilhões de reais de dinheiro dos trabalhadores, mais de 80 milhões de pessoas, perderam dinheiro. Não perderam porque a Caixa acabou garantindo, porque houve empréstimos para grandes empresas que acabaram não pagando. Entraram em recuperação judicial e você tem toda aquela questão da discussão de corrupção. Então, uma coisa muito diferente é o seguinte: por que o foco nas micro e pequenas empresas? Algumas respostas claras. Primeiro, aqui na Caixa a análise é matemática, é independente de uma outra área, então não existe nem as pessoas realizando essas análises. Isso faz com que a gente possa fazer análise para 500 mil empresas. Essas foram as aprovadas, ou seja, analisamos 700, 800 mil empresas. Segundo, quando você faz um empréstimo de 100 mil reais, a chance de ter corrupção é muito menor. Quando você empresta 1 bilhão, 10 bilhões de reais, a possibilidade de corrupção é maior. Por quê? 10 bilhões de reais, 1% disso são 100 milhões de reais. 1% em cima de 100 mil reais é R$1.000. Logo, é muito mais estratégico, na minha visão, emprestar para centenas de milhares de micro e pequenas empresas em todas as cidades do Brasil. Isso é muito importante. As grandes empresas, elas estão sediadas no Rio, São Paulo e mais 2 ou 3 cidades. Logo, concentram os empregos em cidades maiores. Dificilmente você tem essa pulverização que você tem nas micro e pequenas empresas. E no caso da Caixa Econômica, nós, inclusive, estamos ganhando dinheiro, e aí, Marta, é muito importante, porque a gente não visa só o crédito. A gente abriu o capital, por exemplo, da Caixa Seguridade. Hoje, a operação de seguros ela é muito mais valorizada. Então, quando você faz uma operação com uma micro e pequena empresa, você, na verdade, está apostando no crescimento dessa empresa. E essa é a razão de ser da Caixa. Então, de uma maneira objetiva, o programa, inclusive, tem o PRONAMP, que foi um programa do governo federal, o FAMP, que é um programa, basicamente, que a Caixa fez em parceria com o SEBRAE, são todos programas de ajuda para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. E eu posso te afirmar que, mesmo durante a pandemia, as perdas da Caixa são muito pequenas e a gente ganha dinheiro com o todo. Muito mais do que quando a gente emprestava para grandes empresas, porque a inadimplência de uma só era suficiente para criar um estrago gigantesco. Então, a Caixa, nesta gestão do governo Bolsonaro, foca nas micro e pequenas empresas ganhando dinheiro, no microcrédito. Acabamos de lançar o crédito Caixa Tem pelo celular, que eu acredito que tenhamos para 20 milhões de pessoas, na habitação e agora no agronegócio. Por que o agronegócio, Marta? Porque se você pensar nos próximos 50 anos, e eu sou economista, qual é o setor da economia brasileira com maior força, ou seja, vantagem comparativa? É o agronegócio. A China, em especial a Índia, vão continuar crescendo, tendo que alimentar entre os 2 e 3 bilhões de pessoas, e o país do mundo que pode crescer a sua questão tanto de proteínas, ou seja, soja,
porco, galinha, etc., gado, é o Brasil. Então, isso significa o seguinte: a Caixa passou pela primeira vez a apoiar de maneira estratégica o agronegócio. E por quê? Porque hoje nós temos lucro recorde, a Caixa nunca lucrou tanto. Nós temos uma base de capital, que é uma questão mais técnica, chamada Índice de Basileia, mas o resumo é o seguinte: qual é a força do banco? A Caixa ganhou prêmios e reconhecimento como nunca ganhou. Nós temos uma base sólida, um lucro muito forte. E o que a gente faz com tanto dinheiro e tanta base de capital? Investe, empresta, e de maneira sempre com as taxas menores. Por quê? Porque, de novo, para finalizar, o nosso foco são as microempresas, as pessoas mais carentes, o segmento que mais precisa de ajuda. Agora, quando essas pessoas crescem, elas viram clientes especiais da Caixa, porque é muito difícil outro banco tomar esses clientes, e por isso a gente explica o resultado. Então, de maneira muito clara, no caso da Caixa, a gente ganha dinheiro, e houve, sim, há 1 ano e meio atrás, uma percepção de que aquele programa do Pronamp poderia ter uma perda significativa. Agora, o que aconteceu de fato, Marco? A perda esperada para o empréstimo das micro e pequenas empresas foi muito menor do que a gente tinha precificado. Então, significa que é interessante, sim, emprestar para as micro e pequenas empresas. Mas o que acontece, Marta? Isso é muito importante. Nós pagamos ainda 40 milhões de pessoas do auxílio emergencial. Dezenas, certamente milhões, não conseguem utilizar o celular ou não têm o celular. Então, a explicação de por que nós estamos abrindo agências é porque muitas pessoas, milhões de pessoas, ainda precisam, sim, da relação pessoal. E isso é a diferença da Caixa. E o que a gente está fazendo? Por isso que a gente liga assim, conversa com o prefeito, porque estamos conversando com todos os prefeitos, todos que nos procuram, e se nós tivermos condições financeiras, nós abrimos agências. Isso significa que as prefeituras também têm que ter uma relação comercial com a Caixa, que não pode ter toda a relação comercial com outro banco. Muitas vezes o banco fecha ainda a agência e pede para a gente abrir. Isso não é justo. Então, em termos de justiça social e econômica, nós abrimos 268 agências e estamos abertos a precificar, analisar, para potencialmente abrir outras. E isso é muito importante, porque a presença física para os clientes da Caixa Econômica Federal, que normalmente são os mais carentes, é muito importante. Inclusive, índios. Em Tabatinga, na floresta amazônica, a gente visitou algumas aldeias indígenas com 1.000 índios, que não falam nem português. E a gente, inclusive, incluiu ajudantes na agência que falavam essa linguagem deles, porque senão não adiantava. Então, tem um exemplo, por exemplo, querer pagar o auxílio emergencial para quem nem fala português pelo celular. Então, são a realidade como ela é. Só viajando para entender questões desse Brasil gigantesco, que quando você fica em Brasília, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, muitas vezes está muito distante dessa realidade. E tem muita gente desempregada, falida no Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. O que a Caixa está fazendo a gente vai ajudar na preservação da natureza, seja de nascentes, reflorestamento, mas também financiando comunidades e pessoas carentes para que elas possam ter acesso, de modo claro, a uma melhoria de renda. Senão vai continuar acontecendo. A gente vai plantar 200.000 árvores num local e daqui a 5 anos vão derrubar tudo de novo. Isso é óbvio. Bem, o tempo é pouco para tanta coisa que a gente gostaria de informar, né? Nosso público. Eu queria lhe agradecer e queria suas considerações finais aí. Falo muito, né? A gente... Não, eu também adoro. Então, Vamos marcar outra, Marta. Vamos. Eu queria também convidar para a próxima o professor Istvan Kasna, que é meu amigo há muito tempo, e é brilhante, e o diretor-geral da TV Escola, Francisco Câmpera.
Muito legal. Vamos fazer. Eu acho que um ponto importante, muito rápido, mas que demonstra o governo que nós estamos fazendo e a força da Caixa. O auxílio emergencial ano passado, nós, em 2 dias, criamos um aplicativo do auxílio emergencial que, em algumas semanas, teve 109 milhões de cadastros. Em poucos dias. Eu não consigo ver outro, talvez na China ou na Índia. Mas, em poucos dias, 109 milhões de pessoas se cadastraram e 68 milhões receberam. E um segundo aplicativo do Caixa Tem, nós tínhamos 20 mil usuários antes da pandemia e, em 20 dias, nós pagamos, durante abril, 50 milhões de pessoas. Então, Marta, isso é uma coisa que não existe. Chegamos a pagar 90 milhões de pessoas por mês e estamos pagando mais de 40 até hoje. Então, o que isso demonstra? Que a gente agiu muito rápido, que efetivamente as pessoas me perguntaram, Pedro, o que aconteceria se essa população mais carente não tinha nada para comer, em especial os 38 milhões de invisíveis, que a grande maioria, quase todos, não tinham trabalho formal. Não, eu chamei eles e contei para eles, olha, o que foi que eu recebi. Aí eles foram e disse, mãe, a senhora recebeu tanto do dinheiro desse, a senhora ganhou esse dinheiro, eu fui. Nesse mazão aqui eu pesco tainha, pratiqueira, dourada, enxova, xarel. Ficou dificultoso pra gente, sentimos falta do trabalho, né, que parou. Ficamos sem condições de comprar várias coisas para dentro de casa. De parte do coração, saber que uma criança quer comer algo e a gente não poder dar. O aplicativo Caixa Tem é a forma mais rápida que o Brasil teve de poder levar ajuda para quem precisa. Graças ao Caixa Tem, o dinheiro chegou e me salvou. E muitas pessoas estavam esquecidas, né? Eram simplesmente invisíveis. Eu fui convocada justamente por causa do momento que nós estamos vivendo. E ajudar, isso é muito gratificante. A Caixa tem orgulho de entrar para a história com a maior operação de inclusão bancária e digital do Brasil. Mais de 60 milhões de brasileiros já receberam um auxílio por todas as regiões do país. O auxílio vai continuar batendo recordes, porque nosso orgulho de servir o nosso povo segue cada vez maior. Se não fosse a Caixa, se não fosse esse dinheiro, o que seria de mim com meus filhos? Sem trabalho, sem nada. Quem que vinha me ajudar? Ninguém. E eu gostaria de agradecer também a senhora Deine, paciente, maravilhosa, que é a sua secretária de comunicação, né? A sua assessora, que me tratou super bem. Quero agradecer a todo o staff do gabinete e quero convidá-lo e insistir para que volte, porque aqui na TV Escola, a gente, e no programa Realidade Econômica, a gente quer evolução para todos e realidade econômica para todo o Brasil, como essa que o senhor acabou de apresentar. Muito obrigado, é um grande prazer e certamente eu voltarei. Um abraço para todos vocês.